Olá, ouvintes! Olá, telespectadores do Agro no Rádio. Estamos começando mais um programa cheio de informações e curiosidades sobre o mundo agrícola e ambiental aqui da nossa região. Sejam todos muito bem-vindos. Aumenta aí o volume do seu rádio, acesse o nosso canal no YouTube para você desfrutar dessa prosa agradável e informativa. Pode rodar a vinheta. Ao levantar do sol, no cheiro da brisa, o aroma de café, o agricultor derrama seu... Está no ar Agro no Rádio. Agro no Rádio. Apresentação de Nilson Teixeira. Comentários Rogério Serrano e Daniela Costa. O melhor do agronegócio em tempo real, para você entender melhor o impacto do campo na nossa vida. Agro no Rádio. Aqui o agronegócio ganha voz. O aroma do café, vem a força do agro. Pois é, ouvintes, já estamos de volta com o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira, metade da semana. E hoje nós queremos trazer para você aqui um assunto muito bacana e muito importante. A expressão técnico verde refere-se a um profissional especializado em práticas sustentáveis, tecnologias limpas ou meio ambiente. Um técnico verde pode trabalhar ajudando empresas a reduzirem sua pegada de carbono ou implementarem soluções ecologicamente corretas. Para participar dessa conversa, nós convidamos hoje o técnico em segurança do trabalho, Leandro Teixeira, aluno do curso técnico em meio ambiente. Também iremos contar com os nossos comentaristas técnicos, o engenheiro agrônomo Rogério Serrano e a engenheira ambiental Daniela Matos. E antes de mais nada, Rogério, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Denilson. Bom dia, Daniela. Bom dia, Leandro. Bom dia, Jandim. Bom dia para você que está nos assistindo. Bom dia, Daniela, bem-vinda. Tudo bem, minha filha? Bom dia, Denilson. Tudo bem, Tomou café hoje? Graças a Deus. Não, eu tô esperando. Cadê o café, Denilson? Ah, o café lá. A produção já trouxe. Quem fez o café hoje? Adriana. A produção? A produção. Não foi a Adriana que fez o café hoje. Adriana foi promovida. Foi promovida. Faz parte agora da produção. Bom dia para você aí de casa. Bom dia, Leandro. Um prazer recebê-lo. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Rogério. Bom dia. Pessoal das externas, você não cumprimentou hoje, né, minha filha? Bom dia, Janderson. Ô, Felipe, um bom dia pra você, meu filho, onde você estiver. Felipe hoje tá assim, tô visível. Leandro Teixeira, bom dia, bem-vindo ao nosso convidado de hoje. Bom dia, obrigado. Pois é, minha gente, chama todo mundo aí, está no ar o nosso Agro no Rádio. Esqueci aqui, bom dia, Jandinho, bom dia, Felipe. Felipe tá curtindo a praia aí, tô brincando, não tá não, né? Mas para você que tá chegando com a gente agora aí, seja muito bem-vindo, bem-vinda, você ouvindo pela internet, pelo YouTube e pelo rádio, é um prazer te fazer companhia. Esse é o Agro no Rádio nessa metade da semana, quarta-feira. E para a gente continuar com o programa, precisamos falar também das empresas que apoiam e confiam no nosso trabalho, né, Rogério? Isso aí, Denilson. E você que está nos assistindo e também quer ser um apoiador cultural do Agro no Rádio, entre em contato conosco como a Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais, a WM Topografia, a Ótica Casa do Povo, seus olhos bem protegidos, e a Agriforte, adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas. Agora sim, os devidos cumprimentos. Já falamos também das empresas que apoiam o nosso programa, mas antes, tem aí uma chamada para deixar o like, Rogério? Isso aí. Deixa seu like, vai lá, curte, compartilha. Coloque nosso programa em seus grupos de WhatsApp para que ele chegue a todas as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre o meio ambiente, sobre a agricultura e notícias sobre a nossa cidade e nossa região. Muito bem, Rogério, tá dado o recado então aí. Vamos chamar nosso convidado aqui, o Leandro Teixeira. Ô, Leandro, se apresenta pra gente então aí, pra quem tá acompanhando o nosso programa. Quem és tu, meu filho? Bom dia a todos, meu nome é Leandro Teixeira, eu sou técnico em segurança do trabalho e atualmente eu faço um curso de técnico em meio ambiente na EFANGE, no mais conhecido como ginásio. É um curso interessante, né, de formação de técnicos em meio ambiente. E eu resolvi fazer esse desafio aí, que é interessante, a região precisa de técnicos, está dentro do nosso tema hoje, né, que é o técnico verde, né? E é isso aí. Muito bem, Leandro, já está apresentado então ao telespectador, ao ouvinte. Agora, Rogério, no começo do programa aqui nós falamos sobre técnico verde. O que é que dá para explicar aí para o ouvinte, para quem está acompanhando o nosso programa? De onde vem essa denominação, podemos dizer assim? Denilson, essa é uma expressão nova que está sendo muito utilizada
Em alguns programas atrás, a gente falou sobre a expressão boi verde, que é o boi criado com sustentabilidade ambiental, a pasto. Então, essa expressão verde tem sido acrescentada a todas as questões sustentáveis. A expressão técnico verde nada mais é do que profissionais que trabalham na área ambiental ou que trabalham na área que vai trazer produção sustentável para a economia. Então, é uma expressão muito utilizada hoje para quem faz cursos técnicos em meio ambiente, engenharia ambiental ou especializações na área de gestão ambiental. Então, é a expressão nova que está sendo utilizada por profissionais da área ambiental. Daniela, você é engenheira ambiental. Sim, senhor. Pois é, você pensa então que está faltando profissionais aí que trabalham com essa responsabilidade ambiental? Denilson, essa área é uma área que cada vez vai surgindo novas demandas. Sempre está em movimento e pelo que acontece, né, no mundo, mundialmente e ambientalmente, a gente vê a necessidade de técnicos formados e técnicos, essa parte técnica, que ela seja verdadeiramente ativa nas questões de sustentabilidade. Então, sim, é uma área que está em forte demanda e eu acredito que nunca vai cessar. Então você acredita então que essa formação ambiental deveria começar desde a educação fundamental, passar pelo ensino médio e ir até o ensino superior? Com certeza, Denilson. Essas formações, todas na verdade, né? A formação, ela começa na infância. E eu acredito muito que quando você promove dentro da educação ambiental, dentro do ensino fundamental, da pré-escola, que você começa a incentivar essas ações de sustentabilidade, as crianças elas vão crescer com esse estigma, né? Com essa visão de que precisam ajudar nas questões ambientais. E quando você era professora, lecionava, também trabalhava já essa questão? Ah, com certeza. Os movimentos, né? As ações dessa parte pedagógica, as ações da educação, elas já promovem desde cedo algumas ações, algumas atividades que vão fortalecendo o meio ambiente inserido na educação das crianças. E o que acontece, Denilson? Quando a Daniela formou engenharia ambiental, não existia essa expressão técnico verde. As expressões eram outras. Era sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, desde a Eco 92, né? Então, as expressões vão mudando de acordo com o que vai acontecendo, né? Tudo bem que sempre quer dizer passar a mesma mensagem, né? Que é a questão de produzir respeitando o meio ambiente, só que nós, como profissionais, precisamos acompanhar essas mudanças, né? Porque vai mudando esses estilos de linguagem para adaptar, né, nas questões atuais. E eu sou formada também em pedagogia, né? Então, eu formei em pedagogia e em engenharia simultaneamente as duas faculdades. Então, você via a necessidade e conseguia equilibrar, né? A visão da gente muda conforme a gente adquire conhecimentos. Então, a gente vai associando uma coisa com a outra, essa necessidade de colocar os filhos, as crianças, em atividades sustentáveis. Eu vejo isso pela minha casa, né? Em ensinar os meus filhos como que se deve proceder diante com os resíduos que a gente gera. São coisas simples, mas que geram um significado efetivo, né, nessas questões ambientais. E a gente costuma dizer que educação vem de berço. A educação ambiental também começa em casa? Com certeza. É simples, é o que eu falei, né? Como que você separa o lixo da sua casa? Isso faz total diferença para um município, uma cidade que tem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos ativo, uma coleta de lixo significativa. Então, você está ensinando, né? Você separa os lixos secos, os lixos úmidos, os resíduos, tá, gente? A gente não fala lixo, não. Estou falando porque é cultura... Para o ouvinte entender melhor, isso, né? Mas a gente, como técnico, a gente chama de resíduos. Então, os nossos resíduos úmidos, que são os lixos de comida, restinho de comida, isso vira adubo depois. Então, se você coloca ele separado em casa, separado do papel, do plástico, você consegue
utilizar para virar adubo. Se você mistura demais com outros resíduos, você não consegue nem aproveitar o que é reciclável, nem o que é úmido. Então, isso já é uma tarefa que se ensina de casa. Assim como não jogar o lixo na rua. O meu filho já sai assim com um papelzinho de bala, ele fica assim na janela. Tum, tum. Esperando a oportunidade. Tum, tum. Não, ele faz de propósito, Pra porque um provocar. dia eu parei o carro e fiz ele pegar o papel de bala Aprendeu que a eu tinha lição. jogado. Então tudo isso são coisas que a gente aprende em casa. Economia de água, economia de energia. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Muito bem, e agora chegou aquele momento mais esperado pelo Rogério Serrano, né, Rogério? É o nosso momento Agro Amigo. Manda ver, Rogério. Esse momento, Denilson, ele é muito bom porque é aquilo que a gente fala, né? É aquelas pessoas que nos acompanham, que mandam um abraço, que mandam uma opinião, e a gente já vai passando para você isso. Estamos abertos a tema, a opiniões de você que gosta de nos assistir, a você que quer um dia estar aqui na bancada, trabalha com a área ambiental ou na agricultura, manda lá, deixa seu recadinho lá no YouTube lá. Então, nosso abraço hoje eu gostaria de mandar para o Dinomar, funcionário lá do SAAI, que acompanha a gente. Eu também gostaria de mandar um abraço para Marilda, lá no Instituto Terra. Marilda, um abração. O Pedro, lá no Eucaliptus, tá? O Pedro que trabalha lá no Eucaliptus, né? Madeira tratada. Um abraço, Pedro. E eu também gostaria de mandar, porque eu tive fazendo uma palestra lá na turma do Leandro. Um abraço para a turma lá de técnico em meio ambiente da Escola Estadual Frei Afonso Maria Jordá. Um abraço para todos vocês. E o Rogério esqueceu de novo o seu Paulo Laurentino, mas o recado ele recebeu aqui, né, Daniela? Pode deixar que esse recado eu mando. Um abraço para o nosso técnico das externas, Paulo Laurentino, e ele mandou mesmo um recado: Rogério, para de me interromper toda hora, fica quieto. Mas seu Paulo Laurentino não era o diretor de programação? Já foi promovido? O que é que aconteceu? Ele é técnico, ele é tudo, já tá. Porque é ele que dá as Direção dicas geral do programa, né? Arruma o cabelo, vira do lado, não fala alto, não. Para de interromper. Para de interromper as pessoas, é ele. Seu Paulo Laurentino, um abraço para o senhor aí, viu? Vamos continuar aqui. Você que está com as imagens aí, está percebendo aqui, nosso convidado de hoje é o Leandro. Leandro, ele é estudante, né, Leandro? Né? Tá estudando, fazendo curso de meio ambiente. meio ambiente, né? No ginásio Frei Afonso Maria Jordá. Exatamente. Esse curso dura quanto tempo? Olha, a duração dele é aproximadamente 1 ano e meio. Tem mais ou menos 1.200 horas de aula, né? O curso todo. Tem teoria, prática também? Como é que funciona o curso? Como é que é? A gente começa com a teoria, né? É um curso bem fundamentado, né? Tem as matérias pertinentes, que é uma grade curricular exigida pelo Estado, né? O Estado que envia essa grade curricular. E a parte teórica também passa por um pouco de prática, mas isso é mais para frente no curso. Aí vai depender de convênios ou associação com quem possa passar isso para os alunos, né? No caso aí, não é uma contratação, seria, como é que se diz? A parte uma prática. Parceria, né? Isso, uma parceria, exatamente. Muito... complementando, o Rogério teve lá, dando uma palestra para nós lá, a questão do lixo, que a Daniela falou, né? Teve alunos lá que falou, gente, eu nem me tocava da questão de separação de lixo. A gente vê na televisão, mas passa de limpo. Depois da palestra dele, que foi focada nesse assunto também, né? Da reciclagem, reaproveitamento de material, né? Toda essa pegada aí, o pessoal passou a atinar. Aí teve uma colega nossa lá que até comentou, falou assim, olha, eu comecei a separar o lixo, foi automático. Eu cheguei em casa, peguei, lembrei e já comecei a separar. Já deu resultado, Rogério? Né? É isso aí, Denilson, né? O que acontece? A mensagem que a gente gostaria de passar e que a gente tenta passar é que a gente não fique só na teoria, né? E existem coisas simples, né? Que a gente pode fazer. Como diz uma frase, né? De São José Maria Escrivá, a gente tem que parar de querer ficar fazendo as coisas extraordinárias e fazer extraordinariamente bem as coisas simples. Com certeza. Então, é muita coisa simples que a gente pode fazer e ajudar. Como o Leandro falou aqui,
Eu e a Daniela, como já trabalhamos muito na parte ambiental, sobre as questões de resíduos, a gente sabe que o simples fato de separar, né, de forma, igual a Daniela falou, o lixo orgânico, né, de um lixo, né, até um exemplo, Denilson, do caco de vidro, um lixo tecnológico, começar de forma simples, você vai estar ajudando muito até as pessoas que estão trabalhando. Muito bem, Rogério. Falando sobre o curso técnico em meio ambiente, você acredita que existe demanda para esses profissionais no agronegócio aqui da região? Denilson, não há simplesmente a demanda, como é necessário esses técnicos. Eu vou exemplificar. Na minha época, quando a gente formava na parte agronômica, o agrônomo e o técnico ambiental, ou engenheiro ambiental, eles eram quase que adversários. O que acontecia? A agricultura ficava puxando sempre para o lado da produção, independente, né, de como seria isso, e o ambiental queria só proteger o meio ambiente, independente se estava sendo viável ou não. Então, eu sempre deixo a mensagem que agricultura e meio ambiente são parceiros. Então, o que acontece? Esses técnicos verdes, técnicos em meio ambiente, no setor do agronegócio, eles são necessários para fazer que o agronegócio trabalhe de forma correta, para que o produtor não tome multa e para que o meio ambiente não fique prejudicado. Então, além de possuir essa demanda, porque precisamos desse tipo de profissional, é necessário até para que nós não tenhamos problemas no futuro. E essa é uma das disciplinas, né? Que eu, quando estava na faculdade, eu tinha um professor, eu esqueci o sobrenome dele, mas era o Emerson. Ele era um professor até novo e ele orientava a gente bastante sobre isso, sobre os pilares do desenvolvimento. Porque você não pode olhar só o que é ambiental, só o que é social ou só o que é o político. Esses 3 pilares, eles têm que caminhar juntos para o desenvolvimento. Não há desenvolvimento se não andar tudo junto. Então, não tem como a produção ir para a frente individualmente sem alterar o meio ambiente. Assim como não tem como você defender o meio ambiente sem prejudicar o desenvolvimento agronômico. É porque a gente precisa, o que a Daniela está querendo dizer para nós, a gente precisa produzir, mas que a nossa produção não seja finita, ela seja uma produção que não vai prejudicar as gerações que estão vindo. Então, eu não posso pensar em produzir sabendo que eu vou simplesmente, eu não quero saber o que está vindo aí atrás, né? Então, o técnico verde, o profissional ambiental, ele vai trabalhar essa mentalidade, Denilson. Não, eu vou produzir, mas pensando que tem gente que vai vir aqui atrás e vai precisar também dessa área para produzir. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui na prática, Denilson. Antigamente, a questão do carvão, né? Simplesmente eram derrubadas, né, as matas nativas para a produção de carvão. Hoje se produz madeira para fazer carvão. Com certeza. Ou seja, é uma produção sustentável. Você está consumindo a madeira e plantando ela novamente. Então, esses profissionais estão aí para isso, para fazer com que a produção continue e não acabe. Para você que está chegando com a gente agora aí, é uma verdadeira aula, né, Leandro? É uma verdadeira aula aqui o Agro no Rádio, né, Jandinho? Você que está acompanhando aí, né? A gente aprende muito. E agora vamos falar então de dinheiro, né? Porque falar de cotação de produtos agrícolas, a gente pensa logo como é que está a situação financeira. O Rogério Leite deu uma melhorada aí no preço aí, como é que tá? Denilson, a gente percebe que a seca chegou, né? Chegou de vez. Chegou de vez e agora... E as queimadas também já estão por aí, já né? Estão, nós comentamos aqui no programa passado sobre queimadas, sobre estiagem, e estamos dentro desse período. E esse período reflete muito, gente, nos preços dos nossos produtos agrícolas, né? O leite, ele variou de R$ 2,43 a R$ 2,90. Lembrando que leite varia o preço, gente, de volume de produção e qualidade que o produtor oferece. Tá? Ficou mais ou menos na média de R$ 2,70. O café Conilon deu uma forte reagida, Denilson.
Deu uma melhorada no preço, né, Rogério? Forte reagida. Hoje ele foi cotado a R$ 1.452. O café arábica, ele chegou a R$ 1.720. O milho em grão, R$ 55,87. O nosso arroz IR, nosso amado arroz IR, aqui um abraço aos produtores de arroz IR aí da Penha do Capim. Ficou em R$ 160,00 a saca. Sempre mantendo ali nessa faixa de preço. É aquilo que a gente fala, o arroz IR, ele não tem alterações porque o mercado externo não movimenta ele. Uhum. Né? Ele é muito produzido e comercializado aqui dentro do país. Uhum. Né? A vaca gorda, R$ 276,50 a arroba, e o boi gordo, R$ 296,00 a arroba. Previsão do tempo, chuva ainda nada, né? Não. Essa semana eu tive na Mata Fria, né? Fui lá ver uma situação de um trabalho que tinha que fazer e a gente percebe que a temperatura já subiu um pouco, entendeu? Então as mínimas para essa semana variando de 15 graus e as máximas de 30, e as regiões mais frias, né? A região da Mata Fria, a Serra do Capinzinho, registrando aí por volta de 11 e 12 graus na mínima. Aqui dentro da sede, as máximas têm dado em torno de 30 graus. Rogério, você acompanha sempre aí essa previsão do tempo, né? As temperaturas. Não sei, é uma preocupação pessoal, talvez do ouvinte também ali, né? Do telespectador. Ultimamente, a Aimorés esfria muito. Tem esfriado aí, as temperaturas caindo. Quando começar o calor, não é para causar preocupação? Vai esquentar muito? Sim, historicamente, Denilson, quando a gente tem um ano que as temperaturas baixam muito, no verão as temperaturas sobem muito. Então, né? Isso é histórico, né? A gente fala assim, esse ano fez frio, mas normalmente quando vem o verão vai se fazer muito calor. E a nossa sorte que até então a pluviometria tem se mantido estável, né? Estamos em torno de 530 milímetros de chuva de janeiro até hoje. Estamos dentro de uma história, né? Que a gente varia de 800 a 1.200 milímetros por ano. Né? Ah. Então, caso as águas voltem a cair no final de outubro, que é onde elas começam a cair, vamos aí chegar bem perto da nossa média histórica. Mas você acha, então, que não tem previsão assim para um final de ano chuvoso? Eu acredito que tudo indica, né? Estamos vendo aí, até o Incapé passando mensagem para nós, que não vai ser um ano atípico. Vai ser um ano bem parecido com os outros, né? Isso para nós não será ruim, porque se as chuvas voltarem dentro aí de 15 de outubro para frente, que é onde normalmente começa, né? O período das águas, ainda vamos conseguir dar uma reagida aí na situação das pastagens, na situação das lavouras. Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio, toda quarta-feira às 11 horas da manhã, aqui na Aliança FM e também no nosso YouTube. Vai lá, Rogério, aproveita, pede o pessoal para dar aquela compartilhada aí, curtir. Nosso agroamigo, você que está nos assistindo, vai lá no YouTube, curte, compartilha, manda o nosso programa para os seus grupos de WhatsApp. Não custa nada e você vai estar ajudando muito o setor agrícola e ambiental. E você vai estar divulgando também informações sobre a nossa região. Ô Leandro, a gente está falando aqui sobre meio ambiente, né? Você está estudando lá, está fazendo curso técnico em meio ambiente, né? Você pensa que, falando sobre a Aimorés, cidade quente, temperaturas altas, muito calor, você acredita que a arborização de cidades quentes como a nossa pode melhorar a qualidade de vida dos moradores? Exatamente. A gente tem aí essa pegada de carbono e a gente tem que começar a pensar nessa situação, né? Começar a plantar árvores. Um exemplo aí, a gente tem o Instituto Terra, né? Que isso aí ajudou a mitigar um pouco a questão de calor na região, né? A gente percebe isso. Antes, aqui a Aimorés está um tempo atrás, há muito tempo, vamos falar assim, mais de 30 anos aí, a gente já chegou a bater recorde de 50 graus centígrados. É muito calor, né? Pouca gente vai lembrar disso, né? Mas tem esse recorde aqui em Aimorés, né? Então você pensa, de lá para cá a temperatura foi caindo, né? E isso por quê? Porque alguém teve a iniciativa de plantar árvores. E se a gente começar a plantar árvores aqui, a cidade vai ficar com um clima agradável, principalmente nessa época de calor.
Pois é, minha gente, esse é o nosso Agro no Rádio. Ô, Daniela, qual o conselho, minha filha, você daria para pessoas que estão começando agora na área ambiental? Aproveita, dá um conselho aí pro Leandro Teixeira aí, ó. Principalmente, assim, para você que eu comecei a fazer faculdade, eu já estava um pouco mais velha, já era casada, tinha filho, e você percebe, assim, no ambiente educacional, principalmente para os jovens, que eles não são muito comprometidos com aquilo que eles estão aprendendo e estudando. Mesmo eu sendo mais velho, você acaba ainda se distraindo com algumas coisas ou não tendo tempo, né? No meu caso, foi muita correria. Eu trabalhava, fazia 2 faculdades, tinha 3 filhos. Então, quando chegava na hora da aula, eu estava muito cansada. Mas hoje, eu gostaria de ter prestado muito mais atenção em algumas coisas que foram faladas e ensinadas. Principalmente nessa área de direito ambiental, eu tinha um professor assim, formidável, não desmerecendo os outros. Também tive fenômeno dos transportes, é uma área muito boa para hidrologia, né? Essas questões de irrigação. Então, primeiro, quando você se comprometer com o seu estudo, se comprometa mesmo. Ouça, aprenda, estude, se atualize, porque o mundo e o mercado, ele movimenta o tempo todo. Às vezes, hoje, como eu comecei muito mais tarde, já tinha família, eu fiquei um pouco limitada com essas questões de trabalho, de sair, de conhecer, viajar. Agora, quem está começando agora, aproveita, aprende e põe em prática depois aquilo que você aprendeu, porque são muitas áreas, muitas coisas para você fazer. Leandro, deu para anotar aí? Eu anotei tudo direitinho. E aí, ô Leandro, assim, fala pra gente rapidinho aqui, então, quais os desafios que você tem enfrentado aí nesse curso? Pode parecer uma situação, assim, um desafio, mas acaba sendo também. A questão da idade, né? Ela comentou sobre o jovem, né? Hoje a gente fica aí com uma mentalidade meio negativa com relação ao jovem, mas eu acho que falta um pouco de incentivo, um pouco de abertura de mercado, né? Na parte educacional também, porque os cursos que eu tenho participado, tanto o técnico de segurança do trabalho e agora o meio ambiente, a gente tem notado a faixa etária das turmas, né? É todo o pessoal mais velho, mais consciente, né? E o jovem hoje tem que se conscientizar, ele tem que começar a entender que existe um futuro e que ele tem que se preparar para ele e tem que começar cedo, né? Com relação a desafios, né? A gente pensa também na questão de trabalho. O que eu vou fazer, né? Então, tem que ter também uma consciência dos profissionais, da região, das políticas públicas, né? Dos empresários aí, de absorver esse pessoal, né? Tem um pessoal formado aqui, vamos tentar ver o que a gente pode fazer, né? Porque quem começa o curso também não só pensa em aprender, mas também pensa na questão financeira, né? Como que eu vou ganhar dinheiro, me sustentar com isso? Aí, essa pegada aí do técnico verde, a necessidade do profissional, é uma janela que abre, né? Pessoal, esse é o nosso Agro no Rádio, toda quarta-feira e sempre contando com o apoio cultural de Terra Viva Soluções Ambientais, WM Topografia e Georreferenciamento, Ótica Casa do Povo e Agriforte, adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas. É isso, seu Rogério? Isso aí, um abraço para Keilo e Eduardo, lá em Guatituba. Agriforte. Seu Paulo Laurentino pode buscar o seu óculos que já está pronto lá na Ótica Casa do Povo. Nosso Agro no Rádio é um programa, é um podcast, é uma aula, né, Rogério? É um bate-papo agradável, né, Denis? Demais a conta, né? A gente tenta passar de forma simples e didática aí as informações agrícolas e ambientais para você que nos assiste. Pois é, Rogério, como profissional então da área aí, qual sugestão você daria aos professores que estão formando esses profissionais de meio ambiente nos dias de hoje? Denilson, hoje a informação ela está muito rápida, né? Ela está diferente de quando a gente começou a estudar. E eu acredito que, principalmente, o desafio até dos professores hoje é deixar as aulas interessantes. Porque hoje o aluno ele tem acesso à informação em todo momento, né? E o que acontece? Como pode deixar esse assunto mais interessante? Inclusive com visitas práticas, né? Visitar empresas
que possuem, né, essa pegada ambiental, que desenvolvem um programa ambiental dentro das suas organizações, levar profissionais para conversarem com esses alunos, né, sobre o trabalho, o projeto e a profissão na prática, porque é muito interessante os alunos conversarem com profissionais que já trabalham no setor, né? E dessa forma eles vão entender, vão ver, não, então realmente é assim. E o principal, a mensagem que eu gostaria de deixar é que incentive aos alunos a fazerem trabalhos que realmente vão servir para aquela comunidade, aquele local. Um exemplo disso é fornecer um ambiente escolar, às vezes precisa de um trabalho ali dentro, pessoal, de uma coleta de lixo, né? Um aproveitamento da cozinha, dos resíduos da cozinha, né? O resíduo da cozinha para fornecer uma horta para a própria escola. Então, esse tipo de trabalho é muito interessante para que eles vão vivendo, né, na prática a profissão que eles estão escolhendo. Nós sabemos assim que é difícil no meio educacional por causa, eu não vou nem saber expressar corretamente, mas qual é a limitação que a educação enfrenta. Mas uma das coisas que eu senti muita falta durante o período da faculdade foram as visitas técnicas, essa aula prática. Em um momento nós conseguimos visitar uma plantação de mamão, então nós participamos, nós visitamos os PECs, nós vimos como que são feitas como que era feita a separação, o que a empresa trabalhava, o plano de gerenciamento da empresa, a destinação, como que era dada, tanto para os alimentos, né, processados, separados, que eram bons, de qualidade, tanto para aqueles que iam ser destinados iam ter outra destinação, né? Então, isso é muito interessante. Se for possível, se os cursos tiverem essa opção de levar os alunos para o meio técnico, seria muito mais proveitoso e significativo para quem está estudando. Muito bem, Rogério, é hora de ir embora, né? Nosso tempo está chegando ao finalzinho aqui. Chegou a hora de dar tchau. É hora de dar tchau ao infinito e ao além. Não, como é que é, Rogério? O negócio Buzz Lightyear, como é que é o negócio lá? Você aí, entre lá no Google e digite assim, Toy Story, Buzz Lightyear e vê se parece ou não parece. Tinha que terminar com essa presepada aí, né, Rogério? Ao infinito tudo e tranquilo, além. tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. A gente foi lá no Aras TZ do Tampinha fazer uma matéria lá e os meninos lembraram lá do Tranquilo, Rogério. O Tranquilo era um cavalo que o Rogério montou, né? Ele deu um passeio, né, Rogério? Agora o Rogério vai repetir a história aqui. Bom, pessoal, ó, obrigado pela audiência, Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem voltamos. Obrigado, Denilson. Obrigado, Daniela. Obrigado, Leandro, pela participação. Obrigado, Jandim. E a você que nos assiste, nos ouve, muito obrigado. Daniela, brigadão. Semana que vem voltamos. Quarta-feira, às 11 horas. Aguardamos vocês. Muito obrigado, Leandro, pela sua participação. Denilson, obrigada, viu? De nada, minha filha. Volte sempre. Muito obrigada, Rogério. Tenha um bom dia. Janderson, valeu. Você esqueceu de falar pro Felipe, né? Ô, Felipe, meu filho, tô sentindo sua falta. Vamos fazer uma campanha? Volta, Felipe. Volta, Felipe. Volta, Hashtag. Felipe. É o Lipe, né? A gente vai pegar o Lipe. Ô, Leandro Teixeira, técnico em meio ambiente. Isso mesmo? Brigadão, viu? Vamos considerar já, ser técnico em meio ambiente. Termina quando aí o curso? Metade do ano que vem. Não, finalzinho do ano que vem. Finalzinho do ano que vem. Tá animado? Firme? Firme e forte, nós vamos estar. Tá certo. Obrigado mais uma vez pela presença. Volte sempre. Obrigado. Você quer fazer alguma consideração final? Eu acho que a gente já falou o essencial, né? Porque o curso técnico é muito importante para a nossa região. Esse curso ofertado ali pelo EFANG, né? O nosso querido e amado ginásio, né? Muito importante isso para que as lideranças da nossa região comecem a atentar para essa questão de técnicos, né? Porque para o crescimento da nossa região como um todo, né? A gente funciona como técnico V, a gente funciona quase como um anjo, né? Auxiliando aí o produtor, o proprietário rural, né? Que é o nosso forte aqui, nosso carro forte. Tá certo. E a você que nos acompanhou aí pelo rádio, pela internet, no YouTube, valeu demais a conta. Vai lá depois curtir, compartilhar. Curte, compartilha, dá um joinha.
Ô, Jandinho, tem que gravar depois uma chamada do Rogério falando assim, né? Vai lá, dá um joinha lá, curte e compartilha lá. Dá uma força lá, fortalece o canal junto com a gente lá. Valeu, pessoal. Então, Jandinho, Felipe tá invisível, tô invisível. Valeu demais a conta as empresas que também apoiam o nosso programa. Valeu demais a conta. Semana que vem voltamos no mesmo horário, no mesmo instante, no mesmo canal. Até lá. Do agro, transmitir essa gente, revelar essa história com o aroma do café. Vem a força do agro, a Armores tem talento e o agro tá no rádio. Nesta terra castigada pelo sol brilha a beleza do agro. Sou herança da roça pela força da luta. Sou a voz do agro que se ouve no rádio. Vem com a gente do agro, transmitir essa gente, revelar essa história com o aroma do café. Vem a força do agro, a Armores tem talento e o agro tá no rádio. Castigada pelo sol, brilha a beleza do agro. Sou herança da roça pela força da luta. Sou a voz do agro que se ouve no rádio. Vem com a gente do agro, transmitir essa gente, revelar essa história com o aroma do café. Vem a força do agro.